Gente, tudo bem com vocês? Beijão no coração de todo mundo. E eu vou ser bem rápido aqui. Gente, o que eu quero falar é o seguinte. Na igreja eu estou dando um intensivo escatológico e eu vou pegar os slides que eu vou estar dando lá, vou pegar e vou estar aqui dando um resumão sobre escatologia. Tá certo que não vai ser que nem na igreja. Na igreja a gente tem todo o tempo disponível para estar tirando todas as dúvidas, para explicar detalhadamente cada conceito da escatologia. Mas por que eu estou resolvendo postar esse vídeo? Porque eu percebi que a escatologia é muito difundida, é muito falada, mas é pouco conhecida. E é muito difícil você pegar um obreiro na igreja e perguntar se ele sabe te ensinar uma visão profética. Muitos deles não vão saber. De 10, talvez um saiba. E é assim mesmo. Porque às vezes não tem ninguém para ensinar. Como a escatologia não chega a ser uma área mais difícil, é bem difícil. Não chega a ser uma área das mais difíceis. Por que se torna difícil? Porque a escatologia é bastante exaustivo. Você tem que fazer comparação de um texto ao outro, tem que ler, tem que reler, e vai ler livro para saber o que é, e vai pesquisar vídeo para alguém te explicar melhor. A escatologia é assim, é bastante exaustivo, não é bastante difícil, mas é bastante exaustivo. E o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar pegando essas partes complicadas e vou estar passando de uma maneira simples para você. De modo que no final desse curso, esse daqui também vai ser um cursinho. Não vai ser um intensivo igual eu vou dar na igreja, mas vai ser um cursinho também. Toda semana eu vou estar postando vídeo explicando sobre escatologia. O que eu te garanto é uma coisa. Se você assistir todos os vídeos que eu botar dessa série de escatologia, eu te garanto que você vai sentar e vai saber conversar sobre escatologia com qualquer pessoa. Agora, eu não vou te garantir que você seja mestre, tá? Tem pessoas que estudam 30, 40 anos aí e dizem ser bebês ainda na escatologia. Mas te garanto, se você pegar o videozinho todinho, eu vou explicar de maneira simples o que você precisa saber da escatologia, você vai saber. Vai sentar para conversar sobre qualquer um sobre escatologia e vai entender. Tá joia? Outra coisa, eu vou estar fazendo a apostila, semana que vem a apostila está pronta. E se você gostar do vídeo e se interessar, é só você entrar em contato comigo para você estar obtendo essa apostila, ok? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou estar passando no slide aqui, e o que eu passar no slidezinho aqui você vai acompanhar aí na tela. Então beleza, vamos lá. O que é escatologia? É óbvio, né, gente? A gente vai estudar uma matéria, a gente tem que no mínimo saber o que a gente está estudando. Então o que é escatologia? Pode reparar que aí na tela aí eu botei um monte de pecinha de quebra-cabeça, tá? Por que isso? Porque escatologia é assim, você vai ter que estudar profecia, uma profecia aqui, outra profecia ali. E quando você começar a estudar, você pode pensar, pô, eu estou estudando, mas por que eu estou estudando essa profecia? Ou por que eu estou estudando essa palavra? Essa palavra que parece que não tem sentido, essa profecia parece que não tem sentido. Pois é, aparentemente você acha que não tem sentido. Por quê? Porque é uma pecinha do quebra-cabeça. Então uma pecinha do quebra-cabeça você não consegue entender ou compreender o quadro geral. Ok? Então, vamos com calma, vamos aprender pecinha por pecinha, vamos pegar as pecinhas e vamos começar a juntar elas. Depois que a gente juntar um monte de pecinha, a gente vai ver o quadro escatológico inteiro. E aí a gente vai olhar e vai compreender melhor. É necessário a gente pegar essas pecinhas e ir juntando. A princípio, você vai estudar uma profecia, parece que não faz sentido. Eu não preciso estudar isso. Mas quando o quebra-cabeça estiver montado, você vai compreender a escatologia inteira. Ok? Agora vamos para o conceito de escatologia. Escatos está aí na tela, mais logia. Escatos significa o que vem por último. Essa palavra escatos mais logia são duas palavras gregas. A escatologia é a junção de duas palavras gregas. Escatos e logia. Escato significa o que vem por último e logia significa estudo, ciência. Dependendo de onde você for estudar, alguém vai passar escato mais logos, que é ideia, pensamento, palavra, enfim. Escatos mais logia. Então a escatologia é igual o estudo das coisas que vem por último, ou estudo das últimas coisas. Então a escatologia é o estudo das últimas coisas. Pronto, você já sabe a definição. Escatologia é estudo das últimas coisas, ou estudo das coisas que vêm por último, estudo das coisas que estão relacionadas ao fim. Escatologia, basicamente é isso aí. Vamos lá para outro slide. É muito importante o obreiro saber disso, tá? Que a escatologia
é um estudo, é um ramo da teologia sistemática. Então a pessoa que estuda escatologia já está estudando automaticamente um ramo da teologia sistemática. Ah, não estou sim. Tá, sim. É um ramo da teologia sistemática. E eu fiz esse quadro aí para os obreiros da minha igreja, da igreja onde eu congrego perceberem e já saberem um pouquinho a respeito da teologia sistemática, né? Aí temos aí a teontologia, o estudo que estuda as coisas de Deus. Eu vou falar que o estudo que estuda Deus, porque quando a gente fala que estuda algo, a gente bota esse algo como objeto de estudo. Então Deus não é objeto de estudo. Então o estudo que estuda as coisas de Deus, onisciência, onipotência, o que dá para ser estudado, a gente vai estudar à luz da palavra. Aí tem a antropologia, é o estudo sobre o homem é corpo, alma e espírito. O homem, aí entra a questão de dicotomia, tricotomia, monismo. E agora? O homem é o quê? A gente estuda isso daí na teologia sistemática. Bibliografia, a gente estuda como é que a Bíblia foi montada. Existem 66 livros na nossa Bíblia, mas na época dos apóstolos existiam mais de 200, 300. Então como é que isso aconteceu? Estudo em bibliografia. Temos também cristologia. A gente estuda a pessoa de Cristo. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, tá? Porque Jesus é um ungido que era prometido, porque a palavra Messias significa ungido. Transliterado do Messias para o grego se dá Christos. Então temos aí Cristo e Messias significam ungido. Então Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele é realmente o Messias, então a gente estuda isso em cristologia. Pneumatologia, vamos estudar a respeito do Espírito Santo, é uma pessoa, tem corpo, tem pensamento, tem sentimentos. O que é o Espírito Santo? A gente estuda sobre ele. Temos também soteriologia, que é o estudo que envolve a salvação, que é bastante interessante. Aí vai entrar, nesse ramo aí vai entrar o monergismo e sinergismo, que é conhecido como calvinismo e arminianismo. Temos também a martiologia, o estudo sobre o pecado. Quando que o pecado aconteceu? Satanás pecou no céu, mas no céu não entra pecado, mas Satanás pecou lá. Então, como é que se dá essa questão? Como a gente define essa questão? A martiologia. E dependendo da sua escola tem angelologia e demonologia separado, dependendo da escola que você estudar, da faculdade vão dar junto. Então depende muito. E por fim temos aí a nossa querida escatologia. Então quem estuda escatologia automaticamente já estuda um ramo da teologia sistemática. Beleza? Então o que é a escatologia? Principal de tudo. A escatologia é um ramo da teologia sistemática. Aí você já começa a explicar. Beleza? Mais um slide aí. Olha aí essa tela aí, os 4 cavaleiros do Apocalipse, aí eu botei escatologia e apocalipse. Por que eu botei escatologia e apocalipse? Nos cursos que são difundidos na igreja, é muito comum a pessoa que for dar os cursos, ou que falar sobre o curso, ela dizer que escatologia e apocalipse estão tudo junto e é só isso. E não é. Tá? Na verdade, as pessoas que se propõem dar um estudo de escatologia, quando você vai na igreja, elas só dão um estudo só sobre Apocalipse. É importante que você entenda que o maior conteúdo escatológico está no livro de Apocalipse, isso daí sem dúvida. Mas a escatologia não se detém só no Apocalipse. O que é Apocalipse? Apocalipse é um livro com gênero literário apocalíptico. No primeiro século existiram vários livros apocalípticos, mas só foi canonizado um. Então é importante que você entenda isso. Só um que a gente associa, ou a gente adota como sendo inspirado por Deus. Ok? Então é importante que você tenha isso em mente. O Apocalipse é um gênero literário, mas a escatologia sobrepõe. A escatologia está espalhada na Bíblia inteira. Alguns vêm argumentar que a escatologia surgiu pós-cativeiro, porque os judeus aderiram ou pegaram emprestado o pensamento escatológico persa. Mas nós vemos antes dos cativeiros alguns fragmentos de pessoas falando questões que envolvem o fim, questões escatológicas, porque Deus não sentou com a pessoa e foi ensinando detalhe por detalhe. Então, é isso daí que a gente chama de revelação progressiva. Aos poucos, Deus foi se revelando, foi revelando a sua doutrina com o passar dos anos. É o que a gente chama de revelação progressiva. Então, no Antigo Testamento tem menos questões escatológicas do que no Novo, mas no Antigo Testamento tem bastante questão escatológica. No Novo, obviamente, vai ter bem mais. Então, a escatologia não se detém só no Apocalipse. É bom que você comece a aprender isso daí. Escatologia não está só no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse
Com certeza escatológico, mas a escatologia não se detém só aí. Por exemplo, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, para você ver que tem bastante coisa. O livro de Zacarias, quando fala que Jesus vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras e vai rachar, quebrar o Monte das Oliveiras no meio. Está lá no livro de Zacarias, no capítulo 14. Então a escatologia se espalha pela Bíblia, ok? Só para você ter uma diferença aí. Apocalipse está aí, escatologia e Apocalipse vão para o próximo slide. Por que estudar escatologia? Aí tem aí, porque traz bênçãos, Apocalipse 1:3, bem-aventurados que ouvem e guardam as palavras dessa profecia, né? Segundo, para você ter conhecimento, você vai ser um cara que vai ter conhecimento, não há nada melhor, irmão, um obreiro preparado, alguém chegar e me ensinar uma questão da Bíblia, você pegar e ensinar. A pessoa vai sentir firmeza em você, vai ver que você é um cara sério, que estuda, entendeu? Então não tem nada melhor para ter conhecimento. Terceiro ponto, para não ser enganado. E quarto ponto, porque lá em Apocalipse 3 já dizia que o fim está próximo. Então, se você acredita nisso aí, esses quatro motivos para se estudar escatologia. Outra coisa é a referência bibliográfica, que está aí na tela, vocês estão vendo. Por que eu botei referência bibliográfica? Na apostila que eu vou fazer, todas as referências bibliográficas vão estar atrás. E eu já botei logo aqui. Por que eu já botei essa referência bibliográfica logo aí? Porque eu posso falar algo que você nunca ouviu, ou que você nunca ouviu ninguém falar, ok? E talvez você vai se perguntar, rapaz, esse camarada não está inventando isso aí? Não, porque é assim, né? O famoso fala uma heresia e ninguém fala nada. Aí o camarada que não é conhecido fala alguma questão certa, que a outra pessoa não sabe, então a outra pessoa fala que essa pessoa está inventando. Mas não é por aí. Então o que vai ser falado aqui não é invenção da minha cabeça, eu não tirei do nada. Tá? As referências bibliográficas estão aí. Então, quando alguém te perguntar alguma coisa, você fez o curso com aquele irmão lá? Fiz. Mas ele inventou coisa da cabeça dele. Isso daí eu não concordo, eu não acredito. Você pode não concordar, mas as referências bibliográficas estão aí. Tá? Que esses camaradas aí estudaram 30, 40 anos a respeito desses assuntos. Então tá aí a referência bibliográfica. No meio acadêmico, isso conta muito. Talvez na igreja em si não vai contar, mas no meio acadêmico isso conta bastante. Se você não tiver uma referência bibliográfica, possivelmente você tirou isso da sua ideia, da sua cabeça, da sua imaginação, ou está tendo interpretação errada. Então por isso é muito importante a referência bibliográfica. Aí tem 10, mas no final da apostila eu vou estar botando todas, e é claro que eu usei mais de 10. Mas no final da apostila eu vou estar botando todas aí as referências bibliográficas de onde eu tirei esses pensamentos, de onde eu reuni esses pensamentos. Para o próximo slide. Aí os profetas apocalípticos ou escatológicos. Faltou um profeta aí. Aí tem Daniel, Isaías, Joel, Zacarias, Malaquias e faltou o profeta Daniel. Como eu fiz correndo, depois que eu fui perceber que faltou o profeta Daniel, o profeta Ezequiel, perdão, que ele fala sobre a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38, Ezequiel 39, que é importante também. A gente vai aprender mais à frente. Gente, olha aí que eu botei uma palhinha de Agostinho. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Perceba que em todas ali está faltando ar. Eu fiz esse slide, quando eu fui rever ele, já estava lá na frente, muito em cima da hora. Eu falei, então depois eu explico que faltou esse A aí. Vamos lá, nas coisas essenciais, a unidade. Como assim? Gente, nas coisas essenciais, no que são os nossos fundamentos. A gente é unido, ok? Jesus morreu para perdoar nossos pecados. Beleza, Jesus morreu e ressuscitou. É um fundamento, a gente está unido e não abre mão. Nas coisas não essenciais, por exemplo, quem morreu agora está consciente ou inconsciente. Isso não é essencial para a salvação, ok? Então a gente tem liberdade para conversar, tem liberdade para achar um ponto e para achar outro. Então, liberdade não é essencial, a gente está liberdade. Mas sobre todas as coisas, a caridade. Sobre todas as coisas, o amor. Não é porque você pensa de uma maneira ou a pessoa pensa de uma maneira diferente de você que você vai demonizar ela. Que no meio cristão a gente tem muito disso, né? Pensou diferente de mim, tem demônio, é do diabo. Não, nada disso. Pelo contrário, a pessoa que aprende, que tem conhecimento, ela está além daquele que não aprendeu. Mas essa pessoa que está além, ela se bota por baixo daquela que não sabe nada. Entendeu? Então, quem aprende, na verdade, se põe por baixo daquele que não sabe. A pessoa vai falar uma coisa e você sabe que ela não tem estudo nenhum e às vezes você vai ter que engolir e tirar por menos, porque é assim mesmo que funciona o evangelho. Então, aquele que aprende se põe por baixo daquele que não aprendeu ainda, ok? Então, sobre todas as coisas, a caridade. Vamos lá.
escolas de interpretação. Agora eu vou falar um ponto aqui bastante importante, a gente vai começar agora a entrar na escatologia, vamos começar a beirar. Então presta atenção aí para lá na frente você não se perder. Como a escatologia é bastante difundida, existem vários pensamentos a respeito da escatologia, porque a escatologia não é uma coisa 100% clara nas escrituras, entendeu? Então pessoas vão lendo com o passar dos anos e vão interpretando, porque não é escrito tudo da escatologia, não é ensinado de uma forma clara, não está 100%. Então a gente estuda, acha que aquilo que é mais convincente e faz as nossas próprias interpretações, ok? Mas sobre os anos surgiram 4 linhas de interpretações, essas que vocês vão estar vendo aí na tela. A escola idealista, eu vou estar falando um pouquinho dessas 4, idealista, historicista e futurista. Então, ok, o que é que se estuda essas escolas daí? Essas escolas são 4 escolas que interpretam o Apocalipse ou a escatologia de maneira diferente, tá legal? Então vamos saber um pouquinho sobre cada escola. Tem aí a figura aí, idealista, pode ver a figura lá atrás, a figura de um dragãozinho, tal, de uma besta. Escola idealista. Trata-se de uma interpretação do livro de Apocalipse baseada em alegorias e em símbolos não literais. Como é que funciona isso? O que a escola idealista interpreta? A escola idealista interpreta que as profecias do Apocalipse ou as profecias da Bíblia só são de cunho ideais. Na verdade está escrito aquilo lá, mas a Bíblia quer te passar apenas uma ideia. Então a pessoa acaba fazendo alguma aplicação para o dia de hoje, para o dia dela. Mas aquela figura não serve para nada no futuro, é só isso. É apenas uma ideia que a Bíblia quer te passar. Por exemplo, a besta se levantou contra os santos e venceu os santos. Ou as bestas se levantou contra os santos, lá em Apocalipse capítulo 13. Então o que o idealista vai interpretar? Olha, a besta é o diabo e os santos são o povo de Deus. Então, o diabo está se levantando contra o povo de Deus. Só isso, só quer dizer isso. É errado fazer essa aplicação? Não é errado fazer a aplicação, mas é errado você dizer que essa figura, o que está escrito no Apocalipse, é apenas para te dar, é apenas uma ideia para você fazer uma aplicação para o seu dia. E isso é o que a escola idealista interpreta, beleza? Escola idealista enxerga tudo como ideias. Apocalipse não passa como essas figuras não são mais ideias, ok? São ideais, nada que vai acontecer no futuro. Outra escola, a escola preterista. Olha o que diz a escola preterista. Limitam o Apocalipse apenas às perseguições do Império Romano do século I. Essa escola tem bastante pessoas que são adeptas dessas escolas, mas não são a maioria, são a minoria. Eu pessoalmente conheço uma pessoa só que é preterista e ele acredita no preterismo veemente, ele acredita. Então o que diz o preterismo? Preterismo, lembra do pretérito perfeito, do passado? Então eles acreditam que as profecias apocalípticas ou as profecias da Bíblia estão referentes à perseguição de Roma ao povo cristão. Ou seja, estão naquele intermédio ali do tempo primeiro, do século I, perdão. Então tudo que aconteceu, as questões escatológicas, estão só referentes entre Roma e o povo cristão, a perseguição do povo cristão. Por exemplo, Jesus fala em Mateus 24 sobre a abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel. Então o que é isso? Eles entendem que era Tito Flávio que entrou no templo, entrou na cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo e destruiu tudo. Então o anticristo não vai vir. Na verdade já veio, que era o imperador romano. Então eles entendem dessa maneira. Por exemplo, uma besta que se levantou do mar com cor escarlate. Então o que eles vão imaginar? O preterista vai imaginar, Roma, para invadir os romanos, para invadir Jerusalém, vieram pelo mar, a besta que vem pelo mar, e o uniforme dos romanos era escarlata. Beleza, faz sentido? Faz, mas tem muita coisa que não se encaixa. Por exemplo, o preterista que acredita que Jesus falou em Mateus 24, que eram os romanos que já invadiram, que destruíram o templo de Jerusalém, como é que fica a questão da volta de Jesus? Porque se ele acredita que aquilo ali aconteceu no século I, então Jesus também já voltou nas nuvens no século I, porque ele fala em Mateus 24, no próprio capítulo, que ele vai voltar. Então tem umas coisas que não bate, mas o preterista se detém ao que aconteceu entre Roma e a perseguição cristã no século I, ok? Vamos lá, outro slide, essa é a escola preterista. Tem a escola historicista. O que diz a escola historicista? Interpreta o Apocalipse como uma narrativa histórica a respeito dos fatos acontecidos. Como isso? Tem muitas pessoas que interpretam o Apocalipse ou as profecias dessa maneira.
Pode reparar a imagem aí no vídeo aí, que tem um símbolo 666 ali, um código de barra, o Papa e o símbolo www, né, que é o que a gente digita para acessar a internet. Então, durante a história, durante os fatos acontecidos na história, o historicista vai pegar alguns pontos desse e vai interpretar a profecia em cima disso. Por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, o que estava em voga? O que estava em voga era o que o código de barra era a marca da besta. Por quê? Porque o código de barra todo mundo compra, tem que passar o código de barra para vender, tem que passar o código de barra, tá vendo? Lá no fim dos tempos ninguém vai comprar e ninguém vai vender se não tiver a marca da besta. Então o código de barra é a marca da besta. Isso ficou em voga nos anos 80. O tempo foi passando, foi caindo. E depois quem era o anticristo? O anticristo é o Papa. O anticristo é o Papa. Aí o tempo passou. Qual é a marca da besta? A marca da besta agora é www, porque tudo para a pessoa comprar hoje envolve internet, a internet não sai da cabeça. Tá vendo? Para comprar tem que ter a marca da besta. A marca da besta na mão direita, que significa os trabalhos dela, e na testa. Então não está na mente dela, então a internet está na cabeça de todo mundo. Isso daí é a marca da besta. Então isso daí veio caindo com o tempo, mas nos anos 80, nos anos 90, isso daí estava em alta. Tá? E o que está em alta hoje como sendo a marca da besta? O que está sendo em alta hoje é o chip, é aquele microchip, o Mondex. Todo mundo diz que aquilo dali é a marca da besta. A marca da besta já está aí. O que é um equívoco, e talvez eu faça um vídeo explicando, o chip não pode ser a marca da besta. Um dos motivos que não pode ser é que na época em que for implantada a marca da besta, o anticristo e o falso profeta já tem que estar ativo no mundo, o qual não está. E outra coisa, esse chip só vai ser implantado na grande tribulação. A gente não está vivendo a grande tribulação, então o chip não é marca da besta. Pode ser que esse chip no futuro seja a marca da besta, mas agora, no momento, não é. Mas vamos lá, que nós estamos na introdução de escatologia. Temos agora a escola futurista. O que diz a escola futurista? Os cumprimentos das profecias estão para acontecer em um futuro a qual será caótico e angustioso. Então a escola futurista entende, olha, os cumprimentos da profecia vão acontecer ainda no futuro e vai ter um grande sofrimento no futuro. Essa é a escola futurista, o que na verdade é a maioria, a escola predominante na maioria da teologia cristã. A maioria nas igrejas é o futurismo. A escola futurismo ou futurismo. Aí eu botei no slide qual dessas posições nos encaixamos. Aí você vai pensar aí para você e vai ver qual que você se encaixa. Idealista, preterista, historicista ou futurista. A maioria da igreja em si, hoje espalhada pelo mundo, é quase de forma unânime futurista. Agora, gente, uma parte importantíssima que você não pode perder o fio. Tem que ficar ligado nisso para você entender. Aqui que vai começar o fio da meada para as várias interpretações escatológicas, tá? Que é dispensacionalismo, tá aí, e teologia do pacto. Talvez você já ouviu falar do dispensacionalismo, e muitas pessoas que falam do dispensacionalismo se dizem ser dispensacionalistas, mas não sabem nem o que é o dispensacionalismo. Temos aí dispensacionalismo e teologia do pacto. Dispensacionalismo surgiu no século XIX, através de Nelson Darby, que era um teólogo que sofreu um acidente de cavalo e ele ficou muito tempo de repouso em casa e começou a estudar as escrituras. Nisso que ele foi estudando as escrituras, ele percebeu que em cada etapa da humanidade Deus trabalhava de forma diferente. Então ele chamou essas etapas de dispensações. E ele acredita que Deus trabalha de forma diferente de acordo com cada dispensação. O que você enxerga na Bíblia que realmente faz sentido. E tem aí a teologia do pacto, que surgiu com João Calvino, e posteriormente foram sofrendo mudanças nesse pensamento teológico. Então vamos aprender um pouquinho sobre cada uma delas, e é importantíssimo você saber disso daqui, porque tanto o dispensacionalismo quanto a teologia do pacto, elas concordam em muitos pontos. Elas só vão se dividir exatamente na questão escatológica, é por isso que eu estou falando delas aqui, ok? Então vamos ver. Teologia do pacto. Acreditam que toda a Bíblia se resume em dois pactos. Pacto da graça, feito entre o Pai e o Filho antes da fundação do mundo, e o pacto das obras, feito com Adão no Éden. Sobre esses dois principais pactos surgem outros pactos consecutivos. Outra coisa,
eles acreditam que o Espírito Santo sempre trabalhou, atuou, diferente do dispensacionalismo, que acredita que o poder do Espírito Santo foi dado à igreja em Atos 2. A graça também, diferente do dispensacionalismo, eles acreditam que a graça sempre esteve na Bíblia, e o dispensacionalismo acredita que a dispensação da graça veio através de Jesus. Ok? Então vamos lá. Quais são os respectivos pactos ou alianças? A teologia do pacto é conhecida como aliancismo também. Tá? Então se você vê alguém falar aliancista, é o cara da teologia do pacto. Vamos lá. Aliança com Adão, Gênesis 1, 28. Aliança com Noé. Botei a 6, capítulo 6, no verso 8. Você percebe que as escrituras diz bem assim, e Deus achou graça em Noé. Por isso que eles falam, tá vendo? A graça já existia no Antigo Testamento. Aliança com Abraão, Gênesis 12, o chamado dele. Aliança mosaica, aliança davídica, que é a geração de Davi, a dinastia de Davi ia reinar perpetuamente. E a aliança da graça, Jeremias 31, Mateus 26, 28. Agora temos o dispensacionalismo. O que o dispensacionalismo acredita? O dispensacionalismo acredita que Deus subdividiu a história humana em várias etapas ou dispensações. Para ser preciso, 7 dispensações. Agindo Deus de formas diferentes no seu relacionamento com a humanidade. Então o que acontece? Deus age de uma forma em uma dispensação com a humanidade. Em outra dispensação, vai agir de outra maneira. É por isso que a gente se pergunta muitas vezes, né? Mas por que Deus fez algumas coisas no passado que Ele não faz hoje? Porque a dispensação que Ele estava agindo naquela época era diferente. É por isso, a teologia dispensacionalista vem explicar essa questão. E quais são as dispensações? Você talvez já ouviu ou talvez não. Se não ouviu, vamos dar uma olhada aí no slide. 7 dispensações. Dispensação, Deus manda Adão se multiplicar e povoar a terra. Dispensação da consciência, que foi depois da queda. A dispensação do governo humano, que Deus falou que não ia destruir mais a terra com água, lá com Noé. Dispensação patriarcal, Gênesis 12, Abraão. Dispensação da lei, Êxodo 20, sempre lembra, Êxodo 20, 10 mandamentos, Êxodo 20, decálogo. Dispensação da lei. Dispensação da graça, está aí prometido em Jeremias 31. Jeremias diz que chegará uma época em que Deus vai fazer um novo pacto com o povo, cujos seus pecados eles não se lembrariam mais. Um pacto diferente. Romanos 16, a época dos gentios, que Paulo cita, e tem a 7ª dispensação, dispensação do milênio, e tem dispensacionalista, que acredita que existe a 8ª dispensação, que é o estado eterno, que a gente vai falar mais para frente. Gente, sobre essas duas questões não se tem muito conflito. Qual será o conflito dessas escolas então? Só na parte escatológica, que é essa agora, presta atenção. O grande problema em suas teologias está na questão Israel e igreja. Afinal, somos o Israel de Deus ou existe diferença entre Israel e igreja? Então, o grande divisor de água dessas duas teologias está justamente aí. A teologia do pacto diz que nós somos, a igreja hoje é o Israel de Deus. E o dispensacionalismo acredita de outra forma diferente. Acredita que existe diferença entre Israel e existe diferença entre igreja. E o que isso daí influencia na questão escatológica? Muita coisa. Porque todas as profecias que envolvem a tribulação, que envolvem a apostasia, que são referidas a Israel, por exemplo, Jesus falou em Mateus 24 que haverá uma tribulação, uma grande tribulação para o povo de Israel. Ok? Falou, mas se a igreja é o Israel de Deus, quem vai passar pela tribulação? A igreja. E se tem diferença, se Jesus falou aquilo dali para o povo judeu que rejeitou ele e não para a igreja, o que acontece? A igreja não vai passar pela tribulação. Então aí já começa o divisor de água, mas vamos dar uma lidinha rápida no que eles falam. Teologia do pacto. O povo que creu em Cristo pela fé é participante das promessas feitas a Israel. Gálatas 3, 26 a 29. O problema, se a igreja e Israel são a tribulação que Israel vai passar, Jesus fala em Mateus 24, a igreja também vai passar. Isso tem diferença na questão escatológica? Tem sim, você vai ver. O que diz a teologia dispensacionalista? Vamos dar uma olhada. Teologia dispensacionalista acredita que Deus tem um único povo, que é a igreja, composta por judeus e gentios. Deus não abandonou Israel, mas tem um propósito distinto para Israel, para a igreja e para Israel.
pela fé, a igreja não vira o Israel de Deus. Pela fé, o Israel de Deus convertido vira igreja. Então percebam que são duas coisas diferentes. A teologia do pacto acha que a pessoa que se converte, ela vira o Israel de Deus. O dispensacionalismo acredita que qualquer pessoa que se converte vira igreja. Inclusive o judeu, o Israel que se converte vira igreja. Então a questão é diferente do dispensacionalismo. Não é a igreja que vira o Israel, é o Israel convertido que vai virar a igreja. Porque está descrito lá em Efésios 2, no verso 13 a 15. Paulo fala lá que Jesus veio, derrubou o muro de separação. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando do templo de Herodes, na época de Jesus, que existia um muro que separava até uma certa parte, o gentil ia. Depois de certa parte, o judeu passava. Então, existiam os povos diferenciados. Aí Paulo vem falando que Jesus quebrou esse muro. Esse muro que estava no templo, que fazia essa divisão, Paulo usa essa figura de linguagem. Então Jesus quebrou esse muro. Não tem mais esse povo aqui e não tem mais esse povo aqui. Qual o povo que surgiu? Surgiu um novo povo, que é a igreja. Essa é a ideia do dispensacionalismo. Tá? Então qualquer pessoa que se converte, pagão, judeu, qualquer pessoa que se converteu, é igreja. Não é a igreja, o cara que se converte, que vira Israel. É Israel que se converte a Cristo, vira a igreja. Esse propósito já estava dentro do coração de Deus há muitos anos, que era o que Paulo vem chamando de mistério escondido, segredo, mistério escondido de Deus, que veio a ser a igreja, que Paulo explica isso em Efésios. Bom, gente, por hoje é só, e você tem que entender isso daí. Por quê? Porque todas as profecias que se referem a Israel, em termos escatológicos, se refere a Israel, uma tribulação que Israel vai passar, a teologia do pacto acha que a igreja também vai passar. A teologia dispensacionalista acredita que é para judeu e não é para a igreja. Então a igreja não passa. Isso é muito importante, por quê? Porque se tem uma tribulação e a igreja é o Israel de Deus, automaticamente a igreja também vai passar pela tribulação. Então essa pessoa que crê na vinda de Cristo, ela vai ser pós-tribulacionista. Diferente da pessoa que é dispensacionalista, que acredita que Deus tem um plano para a igreja e tem um plano para o judeu. Separadamente, tem um plano para o Israel. Por quê? Porque se a tribulação é para Israel, então Jesus tira a igreja antes da tribulação. Então essa pessoa vai ser pré-tribulacionista. Por causa de quê? Por causa dessas duas teologias. Teologia dispensacionalista e teologia do pacto. Gente, por hoje é só. Tem um quadro aí, dá uma olhada no slide aí. Esse quadro aí, ó, quais as igrejas que são adeptas à teologia do pacto? Presbiteriana, luterana, metodista e as igrejas de cunho reformado, anglicanas e outras. Há dispensacionalistas, que é a visão mais difundida no mundo inteiro. Pentecostais, óbvio, outras comunidades aí que vem surgindo, que talvez eles nem saibam, mas eles são dispensacionalistas. Se acredita que Jesus vai voltar antes da tribulação, então a pessoa é dispensacionalista mesmo sem ela saber. E temos aí no meio a Batista, que fica muito dividida, né? Muitas pessoas da Batista são dispensacionalistas e muitas pessoas da Batistas são adeptas da teologia do pacto. No demais é só isso. Semana que vem tem outro vídeo da aula que eu vou dar lá na igreja, tem outro vídeo, vou trazer um resumão aqui. Se você quer aprender mais a fundo, entre em contato comigo, adquira a apostila, entre em contato comigo que a gente vai estar fazendo questão de estar interagindo com você através disso aí. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. É só o começo. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.